Fala galera, beleza? Eu sou o Everton. Lucas. Silão aqui na área. Nós somos a NPS, Ar-Condicionado e Reformas, e hoje a gente está aqui para trocar uma ideia, fazer uma resenha. Você vê que aqui o quadro tá o NP 4.8, que é um projeto novo que está nascendo aí da NPS também, do grupo NPS. E hoje nós estamos aqui para fazer algumas perguntas aí, ver como que tá realmente aí as perguntas que o pessoal tem perguntado, algumas dicas aí, e é isso. Quer falar alguma coisa aí, Silão? De boa, a gente no Instagram aí o pessoal fez algumas perguntas para nós, né? E também nossos clientes têm algumas dúvidas. Então a gente vai deixar, anotamos na verdade, né, essas perguntas e vamos estar passando aqui para vocês um pouquinho desse conhecimento e tirando algumas dúvidas, que é a dúvida dos nossos clientes. Não, legal, isso aqui, ó, você vê que eu tô bebendo aqui, a Dina, mãe do Silas, aqui, cozinheira fantástica aí, fez um quentão aqui, que na verdade não é quentão que ela fala, chá de gengibre? É um chá de gengibre. Pessoal, agora de verdade, o que é chá de gengibre? Quentão. Não é quentão? Ah, mas não tem pinga, mas não deixa de ser quentão, filho, não é? Nós tá bebendo aqui, cara, mas tá top, e aí? Gnomo já. O Kaique tá aí também, tá o Eric aí filmando, o Kaique tá ali. Fechou? Dá um oi aí, gente. Fala aí, pessoal. E aí, pessoal? E é isso, tem algumas perguntas aí, vamos ver aí, pode mandar aí as primeiras perguntas aí, se quiser. Bom, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Fala assim, já passaram alguma vergonha na frente do cliente? Conta aí. Quero ver. Você tem alguma, Lucas? Pode ser deixar uma ferramenta cair e torar o piso da cliente? Não, aí é dor de cabeça também, aí não é vergonha. Aí é uma vergonha, rapaz, deixar fazer isso. Cara, vergonha... Bom, eu acho que a maior vergonha que eu passei... Eu não sei se o cliente ficou com vergonha, mas ele percebeu também. A gente foi fazer uma instalação num condomínio e eu tinha que subir no telhado para levar as máquinas. Aí beleza, até aí tudo bem. O problema é que eu não sabia qual lado do telhado que era melhor para subir. Eu lembro disso, né? Falei, eu acho que por aqui é mais fácil. Mas esse lado dava pra suíte do cliente. E, cara, eu nunca vi daquele... Era um banheiro de vidro. Era a primeira vez que eu tinha visto. O cliente estava completamente pelado. Era um senhor de mais de 70 anos de idade. Ai, cara, aquilo que eu vi ali ofuscou meus olhos. Eu já falei, meu pai, é isso mesmo, o cliente tentou correr pra fechar a cortina, mas aí eu já tinha visto. Foi uma das coisas. E o pior não foi isso, o pior foi que depois, no final da instalação, eu olhei pro cliente, o cliente olhou pra mim e ele sabia que eu tinha visto. Falei, senhor, a máquina tá instalada, fluiu perfeitamente. Cuida bem dele. Tchau, obrigado. E a vida que segue, pô. Mas mandou um aperto de mão no final? Deus me livre. Eu demorei pra tirar aquela imagem da cabeça. Não, aperto de mão, rapaz. Eu lembro desse negócio, eu lembro, Eu cara. também lembro. Eu tava sem entender, o Lucas tava aí e ele, por aí não. E eu falei, mas não tem nada aí lá, então eu já vi a pior parte. Exatamente, cara. Bom, cara, é umas coisas que acontecem, irmão. Pelo menos que lembrar, eu não lembro muito não, mas é isso. Mas essa daí é uma das perguntas que o pessoal envia pra gente, né, tem. E além dessas tem outras, lembrando que são perguntas que o nosso público, o nosso cliente, né, traz pra gente e a gente tá aqui botando a cara pra responder essas dúvidas aí. Bom, tem mais uma aqui, ó. Tem um Manda. cliente que quer saber a opinião de vocês. Qual é o erro de todo cliente que comete antes de chamar vocês? Esse aí eu vou deixar pra quem tem mais experiência, né? Bom, o que eu vejo assim, normalmente, tem cliente que já conhece, que é indicação nossa e beleza, a gente atende legal ali. Só que eu vejo que a maioria das vezes, cara, um erro que não é só o cliente nosso que faz, mas eu acho que de todo mundo. É você não pesquisar antes valores, é você não pesquisar antes como é feito um serviço. Cara, eu tiro uma base. Normalmente você vai instalar um ar-condicionado. Vamos tirar uma base do que a gente trabalha aqui. Você já está pagando
que não é um valor tão barato, pelo menos uns 2,5 aí num ar-condicionado bonzinho hoje, certo? E aí você vai entregar aquele ar na mão de qualquer pessoa, sem procurar saber, sem procurar se inteirar. Toda vez que eu vou parar para falar com o cliente, para mim fechar um orçamento, eu tiro dúvida dos clientes, eu esclareço para eles o que vai ser feito. Uma dúvida que a gente bate muito com o cliente. Tem cliente que às vezes sabe que ele já pergunta uma coisa. O que ele pergunta? Se faz o quê? Faz o vácuo? Se faz o vácuo, cara. O vácuo é uma das principais questões. Quando eu vejo que o cara pergunta se vai fazer vácuo ou não, eu vejo que já é um cliente que já entendeu um pouco mais ou procurou entender de alguma forma, né? Eu sei que ainda tem cara que consegue ainda burlar essa ideia com o cliente, mas de verdade, eu acho que o maior problema nosso, cara, ou nosso, ou do cliente mesmo, é não se inteirar. É procurar ter o básico, sabe? É procurar saber, cara, o que o instalador vai fazer. E é isso, nós temos um diferencial do NPS, pelo menos o que a gente faz. Eu procuro sempre fazer uma visita. Então, antes de ir no local fazer uma instalação, nós procuramos fazer uma visita. Porque às vezes o cliente fala assim, eu quero instalar na parede tal do quarto. Aí você chega lá, não dá para instalar. Ou aquilo que ele está planejando vai ficar mais caro, ou vai ficar difícil de alguma forma para ele, vai ficar mais complicado. Então nós procuramos dar essa dica. Tá? Então eu vejo que o problema maior de fato é você buscar conhecer. Nem que seja o básico aí, nem que seja o mínimo para você não ter problema em ser passado para trás, como a gente pega muito caso aí. Acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês... É exatamente isso. Eu acho que tem muito cliente que às vezes pensa só na instalação, né? E a gente tem que ver que a instalação geralmente ela é feita uma vez só. E a manutenção é algo recorrente, é algo que você tem que fazer várias outras vezes. Então o que pega, que eu vejo em muitos clientes, é que ele se preocupa com a instalação, mas não se preocupa com o pós-instalação. Então às vezes a gente vai atender um cliente que já tem ar-condicionado e a gente vê a dor de cabeça que o cliente está tendo por conta do lugar que foi instalado, às vezes do dreno. Então uma coisa que o Everton já falou é que quando a gente vai instalar uma máquina num cliente, a gente tenta mostrar para ele que às vezes aquele lugar é bom não só por conta da instalação em si, mas o pós-instalação, para fazer as manutenções, para fazer a limpeza, que ele não vai ter tanta dor de cabeça estando no lugar que a gente coloca. Eu acho que é um negócio muito bom, né? Porque o cliente às vezes ele coloca nos lugares que fica fora de mão. E as manutenções com o tempo fica muito mais cara do que a instalação em si. Por conta da localização que o cara coloca. Tem lugar que a gente faz que precisa usar andame para fazer limpeza, sendo que se ele tivesse usado um pouco mais de infra na instalação, tivesse usado um pouco mais de cobre, a manutenção seria muito mais barata e no fim compensaria bem mais do que fazer uma instalação barata, mas a manutenção extremamente cara pelo fato de ter que alugar andame, entre outras coisas. Então é não só pensar na instalação, mas o pós-instalação também. Eu acho que isso é uma coisa que o técnico deveria falar, né? Sim. Isso. Só que uma das coisas que eu vejo, cara, desde 10 anos nessa vida, a galera só se preocupa em instalar. Sim. A grande maioria das vezes. Eu quero instalar, ganhar meu dinheiro e acabou. Mas o meu foco, cara, e é uma coisa que a gente valoriza muito aqui, é formar clientes, formar pessoas de fato que se tornam parceiros, né? Sim. Então, essa preocupação que o Lucas falou, cara, isso é uma chave. Quantos lugares nós vamos aí que se o cara usasse 1 metro a mais de tubulação, às vezes descesse um pouco mais, já estaria excelente o local. E aí você tem que, às vezes, ficar subindo... Cara, nós fomos numa casa esses dias aí, em Sumaré, né? Que o cara instalou o ar-condicionado em cima de um pergolado de vidro, cara. E aí pra subir lá, pra você acessar a máquina, tinha que subir no vidro do pergolado, cara. Eu falei, cara, é loucura aquilo ali. Então, eu vejo que falta essa interação, né? O que você falou legal aí, cara. Mas é isso aí mesmo. Uma das coisas que a gente vê que é o diferencial de o técnico ir lá dar uma olhada, né, fazer a visita técnica para marcar o local, isso tudo, é especificar o que vai ser usado. E nem tem lugares que você vai chegar e vai estar a elétrica lá prontinha. Você chega, coloca a máquina, ali instala, faz a instalação da máquina e a elétrica está ali próximo, coloca. E outras, você já tem que abrir telhado, entrar lá, puxar toda a rede. E às vezes não é falado isso com o cliente, não é passado para o cliente. E muitas vezes a visita técnica serve para isso, né?
O pra dreno também, dar né? uma olhada, o A dreno. questão do dreno, principalmente em apartamentos. Sim. O que mais dá dor de cabeça é dreno. E a parte elétrica de ter o combinado ali, ó. Se vai precisar de parte elétrica ou não, se já tem próximo. Por isso a importância de uma visita técnica. É isso aí que a gente encontra pelo caminho aí. Ó, por exemplo, amanhã, cara, eu vou ter que ir pra Indaiatuba. Ou seja, cara, eu vou daqui pra Indaiatuba só pra fazer uma visita técnica, cara. Aí você fala assim, mas vale a pena? Eu falei, cara, pra mim vale muito a pena. Por mais que eu gasto lá, vou gastar combustível, mas eu vou chegar no cliente, eu sei que se der tudo certo, o pessoal vai instalar, eu sei o que vai ser feito. Então eu prefiro, às vezes, perder tempo, entre aspas, né, e pagar um preço pra estar aí no local vendo, do que chegar lá e ter surpresa. E ter que voltar embora ou acontecer qualquer outro problema. Então eu acho que a base principal é essa, cara. É trazer informação, né? Eu vejo que a galera não busca informação, né, cara? O legal, o diferencial da NPS, que os clientes podem ficar em paz, é que a gente não está preocupado em, que o Neymar falou, só instalação. A gente está preocupado em formalizar aquele cliente, fazer aquele cliente se sentir satisfeito com o serviço. Por mais que a gente orienta um modo de ser instalado, a gente também pensa na questão da estética, pensa em tudo. Então a satisfação do cliente é o nosso principal objetivo ali no momento. Tem uma dica que uma cliente ela pergunta pra gente, que é assim, uma dica para não ser enganado numa instalação. É quase meio que igual o que vocês acabaram de comentar. Eu acho que já dá pra englobar nessa mesma ideia, né? Sim. Tem um aqui também de um cliente que fala assim, como evitar um serviço mal feito? De novo, eu acho que Liga pra NPS. Liga pra NPS. Exatamente. Que é qualidade garantida. Quer evitar o serviço mal feito? Liga Chama pra nós. NPS. Tem uma aqui muito interessante também, que é uma cliente, ela pergunta assim, vale a pena comprar ar no verão? Cara, vale a pena dependendo do que você necessita, né, velho? Tipo assim, o que eu vejo agora no frio, cara, ar-condicionado é uma doideira, irmão. Tem gente que fala, mas no frio cai. E cai mesmo, irmão. Cai mesmo porque, por exemplo, Samsung, né, a gente foi ver um fornecedor nosso, ar-condicionado da Samsung de 12 mil, no verão, 3.200, 3,5 tinha casa, 3 conto, do mais barato que eu tinha achado, 2.800. Nós fomos agora, recentemente, no mesmo fornecedor, tava 2.300, 2.200. Então assim, cara, é interessante, mas eu acho que é o seguinte, o importante é você resolver seu problema. Então, eu quero sofrer com o calor, esperar o verão passar e beleza. Cara, beleza, se quiser fazer assim, sem problema. Mas na minha opinião, cara, o ar vai resolver o seu problema. Eu não consigo viver sem ar mais. É uma coisa minha, né? Acho que todo mundo que tem ar-condicionado, eu não durmo bem no calor, não dá certo. Então, cara, se tivesse que pagar o dobro para resolver meu problema, para mim, beleza. Mas vai no bolso de cada um, vai da ideia de cada um. E outra, tem uma questão hoje, né? Hoje tem parcelamento, tem toda essa pegada. Então, pra mim, acho que vale a pena desde que você realmente entenda o benefício de ter um ar. Então, pra mim, não tem problema disso, não. Tem uma aqui que é muito engraçada que eu gostei, ó. Qual é a coisa mais absurda que um cliente já te pediu? Essa é interessante. Cara, eu acho que não é absurdo, sabe? Eu era uma mulher, a gente via que ela não tinha um marido ali, não tinha nada, praticamente era só ela. Pediu o marido? Não. Vira um marido de aluguel. Quer casar comigo? Quer casar comigo? Não, brincadeira. Não, o que eu vejo, tipo, não que ela não tinha capacidade, mas tipo, eu fui pra instalar o ar. E ela tava fazendo algumas reformas na casa, ela falou, você não consegue apertar tal coisa pra mim? Você não consegue colocar tal coisa pra mim? A gente, tipo, como a gente tava em dois, enquanto um fazia uma coisa, eu falei, não, vou lá ajeitar isso aí pra você. Eu sei que às vezes, arrumar umas pequenas coisinhas ali pra ela enquanto eu ajeitava o ar, demorou mais pra arrumar as coisas pra ela do que instalando no ar, sabe? Mas a gente, tipo, como se tornou uma cliente amiga naquele momento ali também, ela até comprou um lanche pra gente, a gente conversou bastante. Então foi isso, mas não é que foi absurdo, mas foi vários pedidos fora a instalação do ar, sabe? Mas como a gente falou, a gente está aqui não só preocupado em instalar um ar-condicionado, a gente está para fidelizar o cliente. Então, às vezes a gente já aconteceu muito com o Erf, né? A
a gente começa a conversar com o cliente, às vezes esse assunto vai por 30 minutos, 1 hora ou mais, e além de cliente, vira um amigo. E o mais interessante é que através dessa pessoa que a gente fideliza, ou que a gente fez algo além, que foi instalar uma prateleira ou algo do tipo, a gente consegue muitos outros clientes através dessa pessoa. Então acho que tipo, não é algo muito absurdo, mas é você focado em instalar o ar. E no fim, colocar a prateleira, ajustar a porta, fazer um monte de coisa, é algo que eu não estava esperando, mas deu tudo certo. Não, desses casos assim, não é que é um incômodo, né? Que a gente, além do compromisso na casa de um cliente ali, a gente tem outros também. E aí, o mais, assim, vamos dizer, que a gente tava no local, né? E a pessoa pediu uma ajuda, só que a gente teve que negar, né? Era só para ajudar a subir a mudança dela no prédio. Nossa! Aí, no quarto andar. Aí complica. E aí a gente, poxa, tem outros clientes, infelizmente Sim. não vai dar e tudo. Mas foi uma das coisas que foi mais... A gente tem que entender a demanda do serviço. Se às vezes é o último serviço, você tem uma janela, ok. Mas se realmente depois daquele cliente já tem um outro e tem horário, Que nem infelizmente a gente lá não nesse pode caso ficar. que você explicou, né? Deu para conciliar Sim, e tudo. exatamente. Mas esse para ajudar e outra. Não. Era bem longe onde o caminhão tava e tudo. Não por esse motivo, mas porque tinha uma agenda, né? A gente tem uma agenda ali, um roteiro a seguir, um percurso e aí infelizmente a gente não pôde ajudar a pessoa. Bom, eu acho que é isso também. É absurdo mesmo de pedir alguma coisa fora assim. Não pense em nada, não. Tem uma cliente aqui que ela fez uma pergunta muito interessante. Ela quer saber da opinião de vocês. Qual é o futuro dos aparelhos de ar-condicionado? Ela te perguntou, estamos perto de soluções mais sustentáveis e econômicas? Cara, futuro pra mim é o seguinte, o inverter já tá aí no mercado já faz um tempo e, cara, em questão de economia ele ajudou bastante já. Tem muita gente que diz que é contraditório, né, que inverter gasta a mesma coisa que o outro, que, cara, eu acho que não, eu acho que por ser mais inteligente, só dele entender que não precisa só ficar mandando ali, né, cara, e você conseguir trabalhar, claro, parte de controle ali, tudo, eu acho que já é uma economia. Eu vi uma ideia esses dias, eu não sei se chegaram a ver, de um negócio que eles falam que é o futuro, que os caras estão passando agora, tipo, tubulação embutida nas paredes, vi. Você viu esse negócio? Na construção, né? Tipo, na construção já. É um modelo IPEX, né? Que é o mesmo do gás de cozinha. É, o modelo PEX, né? Aquela ideia. Então, assim, cara, eu acho que pode rolar algo que vai ser diferente. Acho que pode, mas olhando pelo que eu tenho visto aí, a única coisa que está sendo diferente ultimamente é gás, né? Porque já veio com o R32, aí já tá entrando um outro agora, né? Que é o 290. 290, e aí tá com essas ideias aí, cara. Eu acho que é só isso, em questão ao aparelho em si, eu acho que não tem muita diferença. Um pouquinho da diferença que a gente percebe, que nem a gente fez uma instalação recente, é o barulho. Os equipamentos estão vindo cada vez mais silenciosos e mais compactos também. Porque você pega, por exemplo, um ar um pouco mais antigo de 9.000 BTU e um recente, é bem mais leve e o barulho é quase nenhum. A gente instalou um recente da LG e até um da Midea das últimas linhas, que mesmo do lado da condensadora você praticamente nem ouvia ela, sabe? Então é um grande diferencial também que a gente está vendo no mercado aí. Para quem não gosta de muito barulho, as máquinas estão vindo bem silenciosas. Tanto a de dentro, a evaporadora, quanto a condensadora de fora. Tem uma outra pergunta também de uma cliente que bate bastante no dia a dia das dúvidas dos nossos clientes, que é o quê? Com que frequência o ar-condicionado deve passar por manutenção preventiva? Aí que tá o X da questão, gente. Manutenção preventiva. O que é uma manutenção preventiva? De novo eu bato nisso. Manutenção preventiva, o nome já diz, é para prevenir problemas. É para você prevenir que aconteça algum problema mais com o ar. Então tem dois tipos de manutenção, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Então a manutenção preventiva ela serve para evitar que o ar quebre. E o que acontece, né? Tem muita gente que fala, uma vez por ano que eu devo fazer a manutenção. Eu falo muito, depende muito. No mínimo a cada 6 meses. O que eu aconselho o cliente? Tá? Quando isso é algo nosso. Eu aconselho o cliente o seguinte, quando eu vou instalar o ar, eu ensino o cliente a tirar o filtro do ar. E eu falo para ele, cara, a cada 1 mês e meio, 2 meses, abre o ar-condicionado, tira o filtro, vai embaixo pega um detergente, vai num tanque, um negócio, limpa esse filtro e volta ele. Qual que é a ideia? É que o próprio cliente consiga fazer isso rápido, que é um serviço simples, e aí sim, eu volto talvez uma vez no ano, vai dar bom. Mas agora,
Instala um ar no hospital, que a gente atende muito clínica. Nós vamos, por exemplo, a Animaltech, até gravou esses dias. Cara, a cada 3 meses a gente tá lá e a cada 3 meses tem que fazer manutenção, não tem como. E tá emporcalhado o negócio. Isso que o pessoal ainda tira, às vezes, a telinha e tal, mas o ar suja muito. Então, quando se trata de manutenção preventiva, o ideal, cara, na minha opinião é o seguinte, fez a instalação do ar, você chama depois de 6 meses, que seja, para dar uma avaliação lá, ver como que tá, e aí sim a gente consegue ter uma base, se vai demorar mais ou não. Mas no mínimo cada 6 meses, gente. É uma base aí para você, na minha opinião é essa. Quando a gente está fazendo a manutenção preventiva, eles perguntam, né? Mas se eu tirar só a telinha, ele aguenta 2 anos aí tranquilo, sem a manutenção? E eu uso ele só à noite quando eu vou dormir. Cara, a questão não aguenta, cara, não aguenta. Por quê? Porque manutenção preventiva, em outras palavras, é o seguinte, não é só o que vai ocasionar a quebra do aparelho, mas tem uma questão de saúde. Então o cara tá lá, usei o ar-condicionado, parado, não usei o ar, fiquei 1 ano com o ar parado. Cara, vai juntar poeira, vai juntar fungo, vai juntar mofo, vai juntar alguma coisa, então vai fazer mal para a sua saúde. Cara, eu gosto de um exemplo legal que eu vivi alguns anos atrás. Eu fui na casa de um cliente, e aí a cliente falou assim, acho que eu tenho que fazer manutenção no meu ar, que tá pingando. Normalmente o pessoal só chama a empresa quando tá pingando. Exatamente. E aí chegou lá, cara, aquela porcaria mesmo o ar, tudo sujo, cara, filtro sujo, turbina suja. E aí eu olhei e falei, cara, não é possível que o pessoal tá respirando todo esse ar aqui, né? A gente limpou, fez o serviço, e aí depois eu falei pra cliente, eu dei uma dica pra ela, falei, alguém aqui da casa, seu filho, vocês, tem algum problema de rinite? Algum problema de alérgico, seja o que for? E aí ela falou, meus filhos têm e tal. E eu falei pra ela o seguinte, nós acabamos de limpar o ar, tava muito sujo, e fica de olho nos seus filhos e vê se vai melhorar. Essa semana, depois se melhora. E aí depois de um tempo, uns 15 dias mais ou menos, a gente se falou de novo ali, e ela falou, cara, melhorou. Eu percebi que caiu a crise alérgica, né, dos filhos e o problema estava no ar-condicionado. Então assim, cara, não é só uma questão de quebra do aparelho, mas é uma questão de higiene. Todo o ar que você respira, nós estamos aqui, tá com o ar-condicionado ligado. Todo o ar que nós respiramos aqui tá passando por ele. Então, independente, cara, você tá respirando o ar que tá passando ali dentro do aparelho. Então, evitar esse negócio de 1 ano, 2, que seja, ou só vou chamar quando quebrar, evita. Tá? Na minha opinião, não é só uma questão de quebra, é uma questão de saúde também. É isso, o que você acha também? Às vezes só, tipo, a gente pega muito lugar que tá em obras, né? Também. Então a gente já pegou lugares onde a dona da casa, o dono da casa deixou o controle do ar-condicionado marcando ali e os caras fizeram toda a obra, toda a quebradeira com o ar-condicionado ligado. Então, naquele mesmo mês, praticamente teve que fazer a limpeza do ar. Então, se tá tendo uma obra, se tá tendo algo do tipo, deixa o ar desligado, porque ele vai realmente puxar aquela poeira. Então, uma orientação que a gente dá é essa também. Tá fazendo alguma reforma na casa? Desliga o ar. Se for preciso, esconde o controle, mas não liga. Tacar o pau no gesseiro agora, hein? Essa parte é forte. Tem uma pergunta aqui muito interessante e descontraída aqui, ó. Fala assim, se você tivesse que dar um nome para o seu ar-condicionado, qual seria o nome dele? O meu seria o gelinho. Eu sou uma pessoa bem calorenta, então por mais, a gente sabe que até a gente às vezes vai em alguns lugares que o pessoal gosta de usar o ar no 18, no 16. A gente sabe que isso não leva o ar a ser, não vai chegar àquela temperatura, não vai levar o ar a ser eficiente colocando nessa temperatura, que o ideal é trabalhar entre 23, um pouco acima. Mas assim que eu tive o ar, a minha vontade foi deixar trincando de tanto calor que eu sentia. Mas depois, com o tempo, você percebe que você usando o ar por um tempo, você vê que no 23, essas temperaturas assim, já é o ideal. Então você fala, liga o gelinho aí, pessoal, pra dar uma diminuída aqui na temperatura. Então o ar-condicionado é isso. Tem gente que não gosta, a gente já cansou de fazer limpeza preventiva em alguns lugares, que o pessoal falou, pelo amor de Deus, fala pra esse pessoal aumentar a temperatura, que eu não tô aguentando, tá muito frio, e o outro gosta do ar gelado.
Então é você trabalhar com o ar-condicionado, o legal dele é que ele permite você trabalhar numa temperatura agradável para todo mundo, né? Aqui na empresa mesmo a gente deixa entre 23, 24 e todo mundo aqui tá de boa. Mas eu daria o apelido de gelinho pelo fato de eu viver num lugar muito quente. Era só ventilador jogando ar quente para todo lado, então eu ligo o gelinho, o ventilador fica lá magoado no canto dele lá. O meu eu não fiquei com inverter, eu coloquei logo um caixote lá na janela improvisada e eu chamava logo ele de nevasca. Mas não era por causa do gelo não, era por causa do barulho. Acordava todo mundo da casa. Todo mundo lá começava a vibrar lá, a janela. Vai voar. Bom. Ah, cara, pra mim o ar-condicionado é parceiro, irmão. Principalmente na sala. Pra mim, cara, o lugar que eu mais fico com meus filhos, com a família é sala, cara. Assistindo desenho, assistindo filme. Então só de estar ali tranquilo, deitado, poder assistir um filme tranquilo, cara, pra mim é o parceiro. É o parceiro, é o ar, cara, não tem como. Tem uma pergunta aqui também que uma cliente ela pergunta pra vocês. Se vocês já olharam para um serviço e pensaram, como é que eu vou arrumar isso? Cara, usar lá do hospital, cara. Os aparelhos do hospital. No primeiro momento que a gente olhou ali. Cara, pra você ter ideia, irmãos, o cara que instalou o ar-condicionado instalou na cadeirinha, velho. Foi. O cara pendurou lá, o prédio tem 4 andar? 3. 3 andar. Grande pra caramba, alto. Usar ar-condicionado num lugar, foi com a escada maior que a gente tem. Encostou a escada, pum, não chegou nem no pé. Falei, e agora? Que jeito que nós vai montar E esse esse cara negócio? tem 10 metros, né? Esse cara tem 10 metros, cara, e não dava conta. Aí o que a gente fez? Deu um jeito de fazer um esquema com o andame, né? Agora tem um andame de 1 metro e de 1,5, né? Sim. Aí juntou aquele de 1 metro ali no aperto e conseguiu mexer, cara. Mas, cara, aquilo ali pra mim foi uma situação que eu olhei e falei, cara, não dá pra fazer isso não. Eu já passei por isso também e realmente naquele momento não daria pra fazer. A gente faz muito serviço de infraestrutura, então tem que fazer algumas passagens e tinha muita curva para ser feita. E só a gente estava em 2 e era 1 centímetro a cada 10 minutos que a gente conseguia puxar. Aí eu até liguei pro Erf na hora e falei, cara, manda socorro aqui, manda um help, porque a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Se a gente instalar um ar, eram 2, né, para infraestrutura, se a gente instalar um ar aqui vai ser um milagre. Aí por isso que é bom a gente ter uma equipe toda unida. Em menos de 30 minutos apareceu mais 2 lá para dar um socorro pra gente e fluiu perfeitamente. Mesmo assim foi trabalhoso, mas a gente conseguiu resolver. Mas eu pego diversas situações onde eu falo, cara, o que eu vou fazer, sabe? O Eric que trabalha comigo sabe. E o que eu faço particularmente é que às vezes a gente está exausto, a gente está cansado, principalmente quando é as últimas instalações, e eu não tenho cabeça para pensar naquele momento. Então o que eu faço? Cara, eu vou fazer uma coisa mais simples. Vou fazer uma flange, vou passar um isolante ali, que é algo que não vai fazer eu pensar muito. Enquanto eu vou fazendo aquilo, eu deixo minha cabeça trabalhando ainda naquele problema, mas não focado diretamente nele. Aí depois que eu já estou mais calmo, mais tranquilo, eu falo, cara, e se eu tentar desse jeito? Parece que vem uma luz, sabe? Então, às vezes, quando eu não sei o que fazer, eu simplesmente não tento fazer. Eu paro, relaxo, respiro, e depois, com calma, eu vou, nem se for preciso ir no dia seguinte, cara. Para não fazer as coisas de qualquer jeito e fazer errado, sabe? Então eu prefiro sempre dar uma respirada, uma acalmada e as ideias vêm. E também conversar com quem com quem tem experiência. Eu, por exemplo, entre nós aqui, o Erf é que tem mais experiência. Então eu já me deparei às vezes com um quadro de elétrica que eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui, sabe? Eu tô com muito medo de torrar o dedo ali, que eu já vi vários acidentes. Chama o mestre Miyagi. Aí o que eu faço? Já faço uma ligação de vídeo ou faço uma ligação ali no WhatsApp de áudio mesmo. Reconhecer que às vezes a gente precisa de ajuda, pessoal. Então acho que quando você não sabe o que fazer, ou pensar numa solução, né? A gente até fala, né, que tem aquela frase que você fala de solução, né, que menino reclama, né? O homem resolve, né? Exatamente. Então a gente tá aqui como homem, sabe? Então a gente, quando eu vejo que eu não tenho uma possível solução, eu faço ligação e reconheço, eu não sei de tudo, eu não sei tudo. Então eu converso com quem provavelmente já passou por isso e conseguiu resolver. Então 99,99% das vezes a gente sai dali com tudo resolvido. E aí quando eu tô com o cliente aqui no telefone, eu falo, mano, deixa isso aí, vai embora, velho. Já aconteceu o caso assim? Vai embora.
porque eu falei, cara, a vontade era de ir embora, mas sabe quando você fala, não, agora é pessoal o negócio, agora eu falo pro cliente, até que hora eu posso ficar aqui? Não, pode ficar à vontade, então eu vou guardar um tempinho aqui e no final dá certo, mas existem momentos que a gente fala mesmo, eu posso ir embora e voltar depois, porque eu falo, às vezes no cansaço, na fadiga, falta uma luz, sabe? Mas a experiência ajuda a gente a ter menos momentos como esse, de se perguntar, cara, o que eu faço? Conforme a gente vai tendo experiência, a gente consegue solucionar vários outros problemas. Top, velho. Verdade. Uma que a gente pegou por último, né, foi um dreno. A gente desceu pra praia, né, e chegou lá, onde é que é o dreno desse local aqui, e a gente tinha feito uma visita técnica antes, né, para resolver um problema de um outro pessoal que estava lá trabalhando. E aí a gente encontrou o dreno enterrado no jardim. Aí pensamos que era naquele local, né, que já tinha acontecido uma vez e tudo, mas não era. Aí nós ligamos para o pessoal, né, da casa, tem algum lugar, ou pode passar o número do rapaz que construiu aqui, né, do pedreiro, alguma coisa pra gente pegar uma informação. E aí a gente pegou a informação com aquele rapaz aí. Pegar a planta, né? Isso, a planta ali, viu onde saiu o dreno, aí descobrimos que tinha um ralo escondido. Nossa. Tipo um piso falso, que estava atrás de um vaso de planta. Aí a gente foi lá, conseguiu localizar, e a solução, né, para desentupir esse dreno, que infelizmente lixaram as paredes e caiu um pouco de terra lá, caiu a poeira do gesso. É o pedreiro que nos ajuda, né? Essa é a verdade. Né? E umas Tudo que é pedrinhas. dreno é pedreiro, cara, que top. E umas pedrinhas, né? E aí a solução foi dar uma pressão com gás. Nossa. Pra soprar o contrário. E rapaz, dava pra construir meia casa, dava pra fazer ali. Uma situação bem complicada que a gente pensou, poxa, agora não vai resolver isso aqui não. E infelizmente Sim. A gente ia sair de lá, né? Se não tivesse a planta mesmo bem certinho, a gente ia sair de lá, infelizmente, com uma parede toda manchada e ia continuar vazando toda vez. E era uma baita de uma distância, né? Cara, muito longe. A gente Ubatuba, saiu né? pra Ubatuba. Imagina voltar Caraguá. lá só por causa de gente que é de Campinas. 400, voltar pra 400 quilômetros? Quanto que é? 300 e poucos quilômetros? 400 km. 400 km de distância, deixar lá por causa de um dreno é embaçado, né? Foi. E assim, a gente não foi só resolver isso, né? Tinha uma outra máquina lá também, né? Ainda bem que era assim, no mesmo local, que a placa desse ar-condicionado, ele tem 2 entradas de energia. Só que acontece do modelo daquele modelo do ar-condicionado, acontece dele dar um curto em uma. Ela cola os polozinhos dela, né? E era uma coisa muito simples, que era o quê? Só retirar de uma. E aí a gente ficou quebrando cabeça, né? E vai pra lá e pra cá. Eu falei, não, eu vou ver um vídeo aqui. Aí peguei um vídeo, fui ver, aí veio essa dica, né? Que era só tirar um polo e deixar. Na hora que eu tirei, eu tomei um susto, que a máquina disparou de uma vez. Mas assim, foi gratificante que a gente resolveu mais esse problema para o cliente, né? Ele não precisou gastar, às vezes, com outro técnico para vir. Então, às vezes, a dica que nós deixamos é o quê? É ter paciência que tudo se resolve. Pode ser não na mesma hora, mas Exatamente. Tudo se resolve. Nem que seja para arrancar a máquina e jogar fora, mas resolve. Então aqui, ó, que essa é polêmica, hein? Essa é polêmica. Quem é o mais estressado quando dá ruim e o mais introvertido do grupo do NPS? O Kaique é o mais estressado. O Kaique é o mais estressado. O Kaique é o mais doido. O Kaique é o mais estressado. Kaique é louco, velho, é louco. Eu não sei se o Eric que tá mais comigo, eu não sou tão estressado, sabe? Sou estressado? Tipo, o que me deixa nervoso, cara, às vezes é detalhinho que eu sei que é simples, mas aquilo atrapalhou tudo, sabe? Isso me deixa nervoso. Sabe quando é tipo um dreno ou algum fiozinho, eu falo, cara, um negocinho desse eu vou ter que desmontar aqui, vou ter que refazer. Quando você tá quase no final, já aconteceu da gente instalar máquinas usadas e a pessoa, ela, acho que às vezes na hora de guardar, guardou de mau jeito e tava meio que vincado, sabe? E tipo, a gente pegou, colocou. Aí beleza, aí a hora que eu já tava com a máquina lá na parede, foi erro meu também de não ter olhado antes, mas já tava com a máquina na parede, era só fazer as coisas de trás, já tinha feito a conexão, fui ver, vincada. Eu falei, meu Deus do céu, eu só vi porque eu tive que tirar todo o papel.
Eu falei, em situações como essa, esses detalhinhos, não é que me deixa estressado, é que eu vejo que tipo, uma instalação que podia levar 2h30 por causa de detalhe, às vezes vai para 4, vai para 5. Até o dia todo. Exatamente. E a gente tem família, né, pessoal? A gente tem criança em casa, verdade. tem esposa em casa. Então, às vezes, não que a gente faz com pressa, mas a gente fala, poderia estar muito mais cedo em casa, mas infelizmente não deu. Ah, e outra coisa, quem trabalha comigo, o Eric trabalha comigo, o ar não é muito encontro pra ele não, mas comida, irmão. Começou a dar fome, o bicho vira um bicho. Pera aí. É o Eric ou o Kaique? Não, o Kaique também. Pera aí. O Kaique é aquele cara que fala, não, tô de boa. Vamos. No dia seguinte, ele até com um boneco furando você. Não, na verdade, assim, a gente falou um pouco do nosso time, né? Mas agora fala um pouco de nós três aqui. O mais estressado aqui que ganha se chama Everton. Ô, louco, filho. Ele olha assim, não resolve. Abandona esse negócio aí, vambora. Pô, é assim. Pô, vou falar de novo. Esse ganha. É pior que é verdade. No começo, a gente teve algumas desavenças, mas depois foi comendo. A gente vai lidando. Carinhoso, rapaz. Mas a vantagem é que você não me vê mais no campo, né, velho? A vantagem é que você não vê mais instalando ar, filho, mas você é louco. Mas tirou ele de campo por causa disso. É melhor ficar longe, E será que o ar-condicionado fica triste quando ninguém faz a manutenção dele? Ele se entristece tanto, galera, que ele pode até morrer. Sinal disso é que ele Vai se começa suicidar. Vai se suicidar. Sinal disso é que ele começa a chorar assim, de escorrer na parede. O ar-condicionado acaba nem gelando, mano. Perde a vontade de viver. Não, pior que a gente já pegou o ar-condicionado com bituca de cigarro, Putz, Já é Cara, pegou- isso aí foi. com brinquedo, nós já pegou Essa foi uma situações precárias. Já pegou o ar-condicionado que era próximo da cozinha, e a pessoa não fazia manutenção, o ar estava tão engordurado, pessoal. A gente teve que passar vários tipos de produto para poder deixar a grade do filtro dele novamente usável, né? Porque o negócio estava feio. A gente pegou esses tempos aí, né, que o apoio do motor do ventilador era uma tampinha. E aí eu removi essa tampinha e percebi, na hora que a gente Aquele fechou, caneta, né? a turbina tava... E a solução foi uma tampinha de caneta que colocaram lá, cara. Você tá doido. É o brasileiro, né? O brasileiro dá jeito pra tudo. Eu pensei que tinha caído lá por acaso, né, que a hora que a gente tirou veio junto, mas não, foi a tampinha de caneta que Era colocou. proposital. Tinha um benefício a mais. Por isso que só as tampinhas das bicas aí, pessoal. Fica de olho, hein? Pode estar nos ar-condicionado ao redor. É mesmo. Tem uma cliente aqui que ela pede uma informação para vocês. Ela fala assim: o que acontece se o meu ar-condicionado ficar sujo? Ele pode trazer doenças respiratórias? Ela pergunta para vocês. Cara, tem um vídeo agora que foi até de um bombeiro Eu vi esse que bombeiro. falou, e é um negócio real, né? Que teve uma pessoa que deu um vírus, né? Não lembro se foi respiratório e tudo, que levou à falência, a morte, a óbito a pessoa, né? Tanto é que em hospitais é obrigatório fazer as limpezas, né? Tem Isso. até uma lei no Brasil, não sei dizer qual, mas é obrigatório fazer essas higienizações do ar. Porque imagina um hospital com o ar todo sujo. O cara ali, o paciente todo aberto ali, ele vem tudo cheio de bactéria. Uma informação que é muito interessante, que eu acho que muito cliente não sabe, é o ar-condicionado não pega o ar de fora e joga para dentro. Tem cliente que acha que é o seguinte, o ar-condicionado vem, pega o ar de fora, climatiza e traz para dentro. Não. Então, quando você tem um ar-condicionado fechado no ambiente, todo o ar que está ali dentro, depois de um tempo, foi um ar que está passando pelo ar-condicionado. Então, se tiver alguma sujeira, se tiver alguma bactéria, se tiver algum problema naquele ambiente, vai estar passando no ar-condicionado e quem estiver ali dentro vai estar respirando aquele mesmo ar que está passando. Então, a questão de limpeza, cara, na minha opinião, é a base, irmão. É a base de tudo. Tem que limpar, tem que fazer manutenção. Exatamente. Para quem tem crise alérgica, né, é muito importante. Tem algumas curiosidades e mitos. Tem algumas perguntas aqui para vocês três, ó. Mas mito ou verdade? Tá. O gás do ar-condicionado acaba realmente com frequências ou precisa repor? Mito.
Isso é Essa medo, pessoal. daí eu tenho como verdade, cara. Essa daí eu tenho como verdade. Porque se o cara for lá e não apertar direito, ele vaza. Tudo Tem depende outro- da instalação, né? Tem outro lado, mas é mito. Não, assim, só pra esclarecer isso, viu, gente? Nós temos uma cliente que ela tem bastante ar-condicionado, tem bastante máquina. E ela falou o seguinte, cara, o cara vem aqui fazer manutenção nas minhas máquinas a cada, sei lá, 3, 4 meses, que seja. E toda vez que ele vai fazer manutenção, ele dá uma carga de gás. Aí eu falei, mas por que precisa da carga de gás? Se o gás não acaba, né? Aí ela falou, não, mas ele sempre deu, eu sempre paguei. Eu falei, cara, o cara tá, ou ele tá roubando o dinheiro, tá? Que o gás não acaba, gente. O gás é, se tá a instalação correta, o gás é para manter ali dentro. Ou ele tá roubando o dinheiro da pessoa, ou ele tá com um problema no ar, tá um vazamento, e ele não resolveu esse vazamento. Então ele coloca gás, o ar às vezes aguenta aí um mês, que seja, daqui a pouco acaba de novo, ele tem que colocar de novo. Mas, mito. Depois a gente pode falar mais sobre isso até, que isso é... Irmão, isso é uma coisa legal da gente conversar depois, hein? Eu posso então usar um exemplo que o ar-condicionado é que nem a geladeira? Claro, a geladeira você compra ela numa loja, que seja aí onde você vai comprar, ligou na tomada, irmão. Minha mãe tinha uma geladeira que durou 30 anos. 30 anos. Eu lembro que ela fez uma manutenção ou outra, mas de gás mesmo não precisou fazer. Por quê? Porque o gás ele não é para acabar, gente. Se está sendo instalado certo, tá tudo ok, não tem essa de carga de gás. Ah, tem que fazer uma carga de gás. Se precisa de carga de gás, 2 ideias, tá? A primeira, o cara deixou vazar por causa de aperto, alguma coisa na instalação, ou a outra, aconteceu algum problema, furou a serpentina e o gás foi embora. É 2 questões. Mas de toda forma, não é para acabar gás, então é mito. Isso aí, isso mesmo. É mito, viu, galera? Tomem cuidado. Tem mesmo risco de choque ou explosão se não fizer a manutenção? Tem por um sentido seguinte, tá? O ar-condicionado, não que o ar vai explodir porque tá sem manutenção, entendo. Eu tive um Fusca. O primeiro carro meu foi um Fusca. Quem já teve Fusca, Brasília, a gente tinha uma perua até recentemente, né? Já tive perua, Kombi também. E o meu Fusca, eu lembro que um dia andando com ele, de repente ele parou, cara. Parou do nada. Aí eu falei, beleza, né, cara? Eu vou ver, velho. Na hora que eu abro o capô, os fusíveis tudo derretido, irmão. Vai derreter os fusíveis do Fusca tudo, fio. Foi pipocando assim na frente, cara. E quem sabe que onde coloca a gasolina ali, fica ali, né, cara? Fica perto ali às vezes, né? E aí o que a gente precisa entender, cara? O ar-condicionado ele vibra. Ele vibra. Por mais que tenha coxinha de borracha, com o tempo ele vibra. Então, principalmente, a parte de conexão elétrica, toda vez que nós vamos fazer uma manutenção preventiva, nós reapertamos ali. Isso faz parte da manutenção preventiva. Tem gente que acha que manutenção preventiva é ir tirar o filtro e lavar. Cara, isso, você que é cliente, você pode fazer sozinho, tá? Isso não é o que a gente faz. Então, manutenção preventiva faz parte. Tiro o filtro, lavo o filtro, mas eu olho toda a parte elétrica, aperto a parte elétrica, vou lá onde que é a conexão, reaperta a conexão, para quê? Para não acontecer esses problemas. Então, tem risco de explodir? Depende do caso. Imagina se um fio solta e encosta no outro ali, cara. Se tem disjuntor, para que serve o disjuntor? Para justamente, se acontecer isso, desarma. Mas tem caso aí que não tem disjuntor. Aí ligou um fio no outro ali, começou a dar curto, irmão, vai pipocar tudo. Se não pipocar o ar, vai pipocar a rede elétrica, alguma coisa vai acontecer. Então, falta de manutenção preventiva é arriscado também. Então, é verdade. Então é verdade. Tem outra aqui, ó. É verdade que dormir com o ar-condicionado ligado faz mal? É mito. É mito também. Eu acho que você fazendo pode fazer mal se o seu ar estiver sujo, né? A gente já bateu aqui. Mas você fazendo as manutenções preventivas corretamente, não é pra ter problema com isso. E outra, pode fazer mal do seguinte, tá? Eu não sei vocês, irmão, mas quando era moleque, veio pra caramba, né? Quando era moleque eu dormia só de cueca. Revelou a mesmo. idade. Só dormia de cueca mesmo e acabou. Não pegava gripe, nada. Agora, filho, se eu dormir um dia sem camisa, filho, acabou, acordo gripado. Então, nesse caso pra mim, o que pode fazer mal você coloca o ar lá no gelado, de noite tá de boa, né? Ali que tá calor, mas chega de madrugada e esfria. Então uma dica que eu dou para você não ter problema no seu ar, trabalhe com a temperatura alta. Coloca 24 graus,
tá excelente ali. Por quê? Se você deixa no 16, enquanto tá ali no comecinho, tá à noite, tá calor, mas de madrugada esfria, cara. E aí já tá no 16, aí você vai se ferrar. É verdade que dormir, afinal, qual a temperatura ideal para dormir bem e não ficar resfriado? 40 graus, mais ou menos assim. Resfriado. Nem dorme. Pra você não pegar resfriado nos 40 graus, mais ou menos, aí tá tranquilo. Conforto térmico. Conforto térmico do ar. De 22 a 26 graus ali, pra mim é excelente. Cara, Muito bom. eu uso 26 graus em casa, mano. Pode falar o que for, mas a 26 graus é nada. Eu uso e pra mim tá tranquilo. Se eu vejo, cara, que tá muito calor, eu desço pra 24. Mas menos do que isso pra mim não tem necessidade, o ar no condicionado não vai chegar, vai trabalhar a noite inteira, então até uma forma de economizar. Use de 23 ali, 22 pra cima, tá? Então eu acho que É é conforto isso. térmico. Eu Conforto mesmo, eu térmico. gosto de dormir entre 22, mas pra minha esposa já é muito gelado. Então também vai da pessoa. Tem gente que às vezes tá numa região que é muito quente, caiu um pouco a temperatura do ar, pra ela já tá extremamente fria. Mas pra uma pessoa que é de uma região que é fria, pra ela 20 graus, 21 graus tá tranquilo. Então vai do conforto, vai da pessoa, né? Tô dando risada aqui que eu tô me lembrando, né? Eu passei 10 anos no Pernambuco e aí o exemplo é 30, 35, 37 graus, e aí chegava ali no 25 já tava todo mundo de moletom. Exatamente. Pessoal, tem mais uma aqui muito interessante também, que ela diz assim: é verdade que o ar-condicionado gasta mais energia se ligar e desligar várias vezes? Não necessariamente. É, acho que vai depender aí da temperatura ambiente, né? Desse liga e desliga. Eu creio que já foi feito o modelo inverter para diminuir isso aí, né? Porque hoje o modelo inverter ele não desliga, ele diminui. É como se fosse ali um dimmer, né? Para ele diminuir a potência dele lá fora, ele não desliga, não fica aquele liga e desliga. E ele mantém direto ali os 22 graus, 23. Ele não sobe, não desliga e permanece. Sim. Eu acho que é isso. Acho que não interfere não, cara. Agora, para fechar com chave de ouro, o ar-condicionado bem cuidado pode durar mais de 10 anos? Essa é a pergunta que quase todo mundo que vai comprar tem essa dúvida aí, né? Se você tem um carro e você troca o óleo dele com frequência, se você coloca gasolina boa, cara, vai durar bastante tempo. É a mesma coisa, o ar-condicionado é a mesma coisa. Tendo manutenção preventiva, gente, vocês vão ter ar aí pra vida inteira, cara. Eu tenho clientes meus aí que a gente atende aí que tem ar faz 15 anos. Sim. Máquina lá, eu conheço cara que nunca quebrou um compressor, cara. 15 anos sem ter problema nenhum. Nem capacitor, nada. Isso que é ar que não é nem inverter, ar ainda dos antigos. Então vai muito de manutenção. Vai fazer manutenção sempre, cuidar ali, trabalhar na temperatura certa. Vai ter ar pro resto da vida. Cara, eu curti isso aqui. É a primeira vez que nós Legal. fizemos isso. Bacana. Curti pra caramba. Falando nisso, eu tô faltando meu quintal aqui, não vou pegar mais. Mas o que nós queremos fazer, gente? Nós conversamos sobre ar-condicionado, mas aqui é um bate-papo. Então, não só a gente está aqui entre amigos agora, aqui da equipe, mas eu vou trazer amigos para estar participando aqui também. E o nosso intuito é responder perguntas, como foi feito, mas também, cara, mostrar que não precisa só trabalhar, que o negócio não é só você ficar se matando de trabalhar, cara, você tem que pensar no seu negócio, tá? Então a NPS, durante muito tempo, foi um lugar onde eu só pagava as contas, onde nós só trabalhávamos aí para tentar pagar as contas no final do mês. E hoje se tornou uma equipe. Hoje se tornou de fato um lugar onde vidas estão sendo transformadas. O Lucas está sendo transformado, Silas, eu, a galera que tá aí atrás aí, ó, o pessoal tá feliz, vai participar de uma imersão, Kaique amanhã. Bora lá! Vai participar de uma imersão aí, ó, de desenvolvimento pessoal, tá? Vocês que não me conhecem, eu sou formado também eu atuo já faz um tempo com desenvolvimento humano, foi o que transformou minha vida. É o que me faz de alguma forma, cara, me dá gás para acordar todo dia e ajudar a gente. Então a empresa é um lugar onde a gente está junto aqui, né? E também você vê a NP 4.8, que é um projeto que está nascendo aí agora, um projeto voltado para isso aqui, para mentoria, um projeto onde nós iremos criar também cursos, vai ter cursos aí sobre ar-condicionado, vai ter palestras, desenvolvimento humano, nós iremos tratar sobre empreendedorismo, que é uma coisa muito importante hoje.
que falta, eu acho, principalmente na galera que é técnico aí, pessoal que trabalha com ar, que trabalha com elétrica, pedreiro, seja o que for, precisa de desenvolvimento pessoal. Então o nosso intuito aqui hoje, bater esse papo, é uma descontração, né? A gente tá em família aqui, da hora demais. Só que o nosso intuito também é mostrar para vocês um pouco mais daquilo que nós vivemos aqui, tá? Então, o nosso foco não é só trabalhar, nosso foco não é só atender clientes, não, o nosso foco é de alguma forma poder trazer algo significativo. Então, se você, talvez alguma dúvida aí que você tinha foi respondida, eu tenho certeza. Se essa dúvida você falou com você, a gente conseguiu responder de alguma forma, cara, comenta aí, compartilha esse vídeo aí, tá? Vai ajudar muito aí o canal aí. E também, se você tiver alguma dúvida, pergunta, porque nós iremos pegar, e o próximo bate-papo ainda, não temos uma data ainda, a gente fez do nada aqui, mas provavelmente, acho que toda semana, talvez a gente vai fazer algo assim. Então, comenta aí, tá? Se curtiu, se tem algo aí que você queria saber, pode chamar, vai ser top. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários aí embaixo, a gente vai estar sempre olhando, né? Tiver um comentário, alguma coisa respondendo. E também, se vocês têm algumas dúvidas ou querem saber também do nosso trabalho, acompanhe a gente no Instagram, nps.ar. A gente tá lá 24 horas lá praticamente postando o assunto, o nosso dia a dia. A gente agora vai criar um lifestyle também, nosso pessoal. Provavelmente a gente vai estar colocando lá. Hein? Vai subir, já tô jogando pra todo mundo aqui com o negócio aí. Eu tô puxando todo mundo aqui pela orelha aqui, que vai ser pra equipe toda isso. E a gente tá se comprometendo com isso e tá se expondo. Então segue a gente lá, nps.ar, e lá você vai nos acompanhar, né, nossos serviços, tudo, a qualidade que nós oferecemos para os nossos clientes. E precisou de serviço, instalação, manutenção, Campinas e região aí, cara, pode chamar. Ah, mas eu sou lá de São Paulo, chama também, a gente vai. Qualquer lugar do Brasil aí pode chamar, desde que nós venhamos a negociar. E também pode tem chamar. uma novidade para vocês. Não vou falar agora, acompanha a gente lá no Instagram que vai ter uma novidade para vocês que tá Acompanha lá, chegando hein? aí. Bombástico. Falou, galera, até mais, hein? Até mais, galera. Até a próxima.